Quando nós estamos dentro de uma rotina do sistema de gestão de qualidade, da garantia de qualidade da nossa empresa, nós precisamos e nos deparamos com a necessidade de calibração dos equipamentos que realizam monitoramento de temperatura e umidade. Você faz este processo na sua empresa? Eu vou te explicar um pouquinho mais num vídeo completo, junto com a Giovana, minha convidada do canal Camila Farms. Calibração de equipamentos. Eu tive que aprender a fazer este processo na prática quando eu comecei uma empresa de logística farmacêutica. Sabe por quê? Porque nós montamos um CD do zero e eu não sabia nem por onde começar a fazer gestão dessa calibração. Mas eu trouxe aqui no canal a Giovana, que ela vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre como fazer a gestão de calibração para sensores de monitoramento de temperatura e umidade. Você tem eles instalados aí na sua empresa? Vamos aprender um pouquinho com a Gi? Giovana, muito obrigada por você estar aqui conosco no canal, compartilhando esse conhecimento com a gente. Você teve vivência com a calibração de sensores na sua atuação como farmacêutica? Primeiramente, gostaria de agradecer por ter sido convidada também por estar aqui. Quando eu estava atuando até numa farmácia comercial, como farmacêutica, não tive a experiência de calibração, eu tive a experiência mais de monitoramento. Pois é, nem sempre em todas as atividades e todos os cargos e empresas que a gente passa, nós temos a experiência de lidar com um procedimento ou com efetivamente atividade de calibração, infelizmente, né? Exatamente, eu como farmacêutica poderia ter atuado já com calibração em farmácia, mas também não tive a oportunidade. Aí foi na SensorWeb que eu comecei a ter a oportunidade de conhecer melhor esse processo de calibração mesmo. E lá vocês desenharam um procedimento ou um documento de base para a calibração dos sensores, que são os equipamentos de monitoramento de temperatura e umidade? Hoje, todo o nosso processo de calibração ele não é realizado exatamente na SensorWeb. Ele é realizado junto a fornecedores, que são todos acreditados, então eles têm ISO 17025, para realizar essas calibrações. E aí o que a gente faz é cuidar com esse processo junto ao fornecedor. Claro que a gente daí já qualificou esse fornecedor, porque ele já tem a certificação de acreditação, e a gente controla esse processo junto ao fornecedor mesmo. Já que você comentou um pouquinho sobre a acreditação, a gente pode esclarecer um pouco para o nosso público aqui também sobre o que significa, né, uma empresa acreditada, um padrão rastreado. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Tem alguns laboratórios que eles fazem a calibração de instrumentos de medição de forma rastreada. Então, eles não são laboratórios acreditados. Essa calibração rastreada ela é toda documentada em relação a um padrão nacional ou internacional, podendo ser o Inmetro. Já laboratórios acreditados, eles são laboratórios que têm uma certificação de acreditação, então eles seguem padrões rigorosos do Inmetro e padrões internacionais também. É importante que a calibração com uma empresa que tem um padrão rastreado e que ela é acreditada, existe um custo diferenciado para este serviço que a gente pode identificar no mercado, né? Perfeito. E é importante entender aqui também que tanto uma abordagem quanto a outra abordagem, seja RBC ou seja apenas rastreada, elas são aceitáveis para distribuidoras, para áreas da saúde em geral, e elas mantêm um nível de confiança aceitável também. Ah, com certeza. E já que estamos falando sobre requisitos, Giovana, você já viu descrito em alguma legislação de agência reguladora, como a Anvisa, por exemplo, requisitos específicos sobre o serviço de calibração? Não, o único item que a RDC, inclusive como exemplo, a RDC 430 traz, é que precisa ser com instrumentos calibrados. Eu não acompanhei ainda em nenhuma norma da Anvisa que traga algum critério para essas calibrações. Então, vai do fornecedor mesmo qualificar e identificar o melhor caminho para a sua operação. Pode acontecer de alguns documentos, existe até um guia da Anvisa que trata sobre a questão dos desvios, né, da possibilidade de aceitação de erro dentro da faixa de calibração, mas efetivamente sobre como o serviço tem que acontecer, eu também particularmente nunca consegui encontrar muitos detalhes sobre isso. Às vezes o próprio fornecedor, ele traz muito mais requisitos para a gente compor o nosso procedimento do que propriamente uma norma da agência reguladora Anvisa, né, por exemplo, como a gente tem hoje. E para que a gente possa complementar um pouquinho, você tem algumas dicas para serem seguidas quando for necessário a calibração de um equipamento de monitoramento de temperatura e umidade? Bom, vamos lá. Primeiro é importante que a empresa ela determine quais são esses pontos de calibração que vão ser necessários em relação ao instrumento,
o erro e a incerteza para de fato conhecer a precisão desse equipamento e ver se isso atende à necessidade dele. E após receber esse sensor calibrado, ele vai receber junto um certificado de calibração. Então é importante entender se nesse certificado de calibração os dados estão lá de acordo com o planejado, inclusive a validade desse certificado. E caso ele seja da abordagem de ser rastreado, ele precisa vir também com o padrão dele, para que tenha a rastreabilidade das informações. Isso significa que, independente se o sensor é meu ou se o sensor é locado, assim que eu receber um laudo de certificado de calibração, eu preciso fazer um checklist, uma conferência desse documento, correto? Perfeito. Até na SensorWeb a gente trabalha muito com a locação desses equipamentos, o que não exime, claro, a necessidade de enviar esse certificado para o cliente e o cliente fazer a conferência, até porque no sistema a gente também faz a correção do erro. Então é importante identificar qual é o erro do certificado, identificar a validade, os pontos de calibração para ver se está de acordo com o que está sendo monitorado. Então é importante fazer a conferência desse certificado de forma integral mesmo, para que nada fique de fora na nossa avaliação, né? Bom, considerando que um mesmo sensor, né, ele pode ser utilizado para monitoramento de temperatura e para a umidade, com as particularidades das sondas, existe algum requisito especial para que a gente possa considerar essas diferentes variáveis na hora da calibração? O que é bem importante aqui é trazer que tanto temperatura quanto umidade a gente vai precisar definir critérios de pontos de calibração, de erro e de incerteza. Então, o que vale para a umidade, às vezes o pessoal define um critério X para a umidade, ele não vai corresponder exatamente à temperatura. São unidades, são variáveis diferentes. Então, cada uma tem que ser feito um estudo e avaliado, até junto com o fornecedor, muitas vezes, porque tem mais conhecimento sobre essas variáveis e suas medições, quais são os melhores critérios para definir, inclusive em relação aos sensores. Outro ponto que é importante trazer é que a umidade ela traz alguns desafios maiores na hora da medição. A umidade ela não é distribuída uniformemente no ar igual à temperatura. Então, na hora de fazer a medição dessa variável, traz alguns desafios maiores também. Até porque a umidade de um local ela pode mudar drasticamente de outro local. Então, isso traz uns desafios aí também para transportadoras, para a questão de armazéns, indústria de medicamentos também, né? Por conta da RDC 430, todos esses critérios, principalmente o de calibração, eles continuam muito em evidência. É comum que a calibração seja feita numa faixa que varie entre 5 graus e 30 graus ou até estendendo 40 graus, por exemplo, né, Giovana? Essas são faixas meio comuns que a gente tem, considerando que pode ter produtos perecíveis também. Porém, para a umidade, nós vamos ter que trabalhar com faixas até 75%, por exemplo. Então, não dá para usar os mesmos critérios para considerar na temperatura e umidade. É importante entender sobre essas variáveis para que seja definido dentro da sua empresa qual é o requisito que o produto que você tem precisa. Giovana, muito obrigado pela sua participação. Acredito que esse conteúdo sobre calibração pode nortear o trabalho dentro das empresas. Acredito que seja importante também que as empresas estabeleçam os seus procedimentos dentro do sistema de gestão da qualidade para tratar sobre calibração, tagueamento de equipamentos, né, que acaba fazendo parte. A identificação desses equipamentos dentro do seu sistema de qualidade é muito importante para que você possa rastrear a calibração desses sensores, né? Agradeço pela sua participação e espero recebê-la aqui novamente para tratarmos de outros temas relacionados ao monitoramento de temperatura e umidade. Bom, Camila, eu que agradeço o convite e espero poder participar em novas séries aí junto com vocês. Com certeza, esse tema vai continuar sempre em evidência dentro do nosso canal. E se você quer saber mais sobre logística farmacêutica, monitoramento de temperatura e umidade, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem aqui com a gente que a gente tem muito conteúdo para você.